Olá, boa tarde. Começando Mulheres Poderosas, estávamos com saudades. A gente não vê a hora de chegar terça-feira para estar aqui discutindo, trazendo para você um assunto novo e diferente. Deixa eu perguntar aqui, a pergunta tradicional. Como é que foi a semana, Clau? Tudo bem? Tudo ótimo, e a sua? Ótima também. Ataquei de vó a semana inteira. Só curti neto, você acredita? Só netinho? Só curti neto. Amo de paixão. Olha só, hoje nós estamos recebendo aqui Rodrigo Bolton, do Ateliê Especiarias. E você vai saber tudo sobre o assunto biojoias. Já ouviu falar? Sabe do que se trata? Rodrigo vai contar pra gente tudo a respeito dessa nova tendência que veio para ficar. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde. Bom, realmente a biojoias, a ideia é fazer todo um trabalho de uma joalheria tradicional, né, que a gente possa colocar pedras, possa colocar materiais que a joalheria usa, mas acrescentar materiais orgânicos, produtos orgânicos, como por exemplo folhas que a gente coleta da natureza, que são descartes naturais, né? Pedaços de palhas, madeiras, isso tudo se converte em uma joia. Você sabe que eu estive este final de semana numa feira em Bragança Paulista e tinha um stand do Ateliê Especiarias com as biojoias e Nossa, curti muito. Agora que eu estava me lembrando, nem comentei com você. É verdade. Da loja de Atibaia. Nós temos uma loja em Atibaia e assim, a gente foi convidado pela própria organização para mostrar justamente as biojoias, dizer, puxa, é uma coisa nova, muitas vezes a pessoa imagina, biojoias, mas será que dá para usar no dia a dia? Será que isso tem caimento, né? Será que eu não vou ficar meio hippie? Não, né? Você pode ver que realmente são peças bem... São peças sofisticadas. Aliás, tem para tudo, linhas, né? Tem as mais sofisticadas e tem as mais despojadas também, que não deixam nada a desejar a nenhuma grife. Achei bárbaras as A ideia justamente é essa mesmo, né? Você conseguir atender vários tipos de mulheres que querem se vestir de uma forma muito diferente, né? No caso nosso do Ateliê Especiarias, quando a gente imagina uma joia, um conceito dela, tem a questão do caimento, tem a questão para que tipo de pessoa que a gente vai fazer. Se é uma pessoa mais despojada, então a gente tem peças mais exóticas. Se é uma pessoa mais reservada, então nós temos peças mais simples. Então essa é a ideia mesmo. Olha, você sabe, deixa eu até contar para vocês que nós tínhamos separado uma caixa de peças para virem para cá, mas elas acabaram, a caixa acabou ficando no táxi. Então, se até o fim do programa o táxi retornar, já fizeram contato, né, Rodrigo? O táxi retornar para cá, a gente tem as peças para você ver. Se não, Rodrigo volta uma outra vez com as peças. Nós temos fotos por enquanto, mas as pecinhas ao vivo, infelizmente, a maleta ficou no táxi até o taxista chegar. Se der tempo, a gente ainda mostra hoje, não é isso, Rodrigo? Sim, é verdade. Contratempos ao vivo, normais. sabe como é que é, né? Sim. Acontece. Como é que rolou como é que surgiu essa ideia, esse investimento? Bom, a gente está falando de joias, né, de um produto sustentável também, super importante dizer, mas ele realmente nasceu por intermédio do mercado financeiro. O que é o mercado financeiro, num primeiro momento tem a ver com sustentabilidade, né? Mas no momento da vida, da economia internacional e até numa conjuntura em que as bolsas de valores começaram a se agrupar, as empresas que tinham capital aberto, que têm capital aberto no Brasil, elas começaram a querer negociar em bolsas internacionais, em especial a Bolsa de Nova York, que é a maior bolsa, né, mundial. E para isso eles tinham que ter alguns pré-requisitos, como por exemplo, governança corporativa. E eu trabalhava naquela época, em 2004, justamente numa área que era voltada para produtos que eram desenvolvidos para o mercado financeiro. E a gente tinha que descobrir como fazer isso, né? Bom, eu tive que desmiuçar completamente a questão da governança corporativa.
Um dos pontos da governança corporativa é a responsabilidade socioambiental. Mas você trabalhava numa área de banco ou numa empresa? Como é que é? Era um veículo de comunicação, essa que era a verdade, né? E nesse veículo de comunicação, como se desenvolviam produtos específicos para vários tipos de mercados, né? A gente ficava meio que especialista de um mercado. Estava no lugar certo na hora certa. Pois é. Isso E a aí, gente está falando em 2007. 2004. 2004. Aí você 2004. desenvolveu o produto. Foi. Então, nessa ida e vinda dos Estados Unidos para o Brasil, eu percebi que havia um mercado que ele nascia para ficar, que é o mercado de produtos sustentáveis, produtos verdes, Cosmético orgânico. cosmética moda. orgânica, moda, Orgânico, né? e isso estourou lá fora, e no Brasil ainda era muito incipiente esse mercado. E, bom, o que não tinha nesse momento, né? Tinha roupa, tinha alimentos, Roupa já tinha? cosméticos, já tinha. Então a gente falava de moda, a parte de roupas, moda, mas não tinha joias. É verdade. E é realmente um pouco difícil na hora que você pensa numa joia sustentável. Por quê? Uma matéria-prima fundamental para você fazer uma joia é a pedraria. Se essa pedraria é um extrativismo nocivo, né? Ou se ele tem trabalho de mão de obra escrava, infantil, né? Você foi para água abaixo, essa questão de sustentabilidade. E realmente isso se percebe, porque era tão difícil ter uma joalheria que fosse sustentável, né? Vamos imaginar o ouro. O ouro também é uma outra fonte de extração de um metal nobre que o extrativismo dele é bastante pesado, né? Então ele realmente é nocivo para a natureza no momento de extrair. E muito ouro vem de forma ilegal, né? Bom, vamos então juntar isso e fazer ecologicamente correto, fazer as coisas certas, né? E acrescentar umas pitadas de brasilidade. Então, essa foi a primeira visão. No final de 2004, isso foi amadurecendo. Em 2006, montei um plano de negócios para a gente ver se esse nicho era sustentável, era um negócio sustentável. E né? algum investidor, claro. Não tive investidor. A gente foi recursos próprios mesmo. Essa foi a ideia mesmo. Então a gente juntou capital e disse, bom, o plano de negócio prevê X mil reais que eu preciso investir. Esses X mil reais eu tenho esse retorno de investimento em 2 anos, em 3 anos. Então eu segui à risca isso, né? Aí, 3 anos na estufa. Isso mesmo, 3 anos na estufa. Fermentando para que em 2007... Nascesse o Ateliê Especiarias, né? Com sua primeira loja, que foi... No Mercadão. No Foi mercado municipal do Tucuruvi. Ah, tá, não foi Agora, do centro. Do Eu achei centro muito foi a interessante, segunda foi a loja. segunda loja. Achei muito É. interessante porque as 2 primeiras lojas a gente Bem está legal. falando do Mercadão. Por que exatamente isso? Então, a verdade é que é o seguinte, não é uma avaliação inicial, onde tem maior público feminino. São em feiras ou Interessante. em lugares como mercados municipais, né, ou como supermercados. É claro que uma gôndola no supermercado não iria atender joias, né? Não é esse o ramo deles. E existe um ramo de atividade que a gente poderia explorar dentro de mercados municipais. E eu queria justamente testar esse plano de negócio. Então, imagina o seguinte, bom, legal, tá tudo bonito, o plano de negócio está escrito, tá perfeito, isso vai dar certo, vamos colocar para funcionar. E a gente escolheu dos 13 mercados municipais da cidade de São Paulo, considerando o mercado central, esse da Zona Norte, porque ele trazia um público que a gente precisava, feminino, 70% do público é feminino, né? Um público que tivesse um poder aquisitivo bacana, porque são peças considerando que tem um valor agregado, e que elas frequentassem semanalmente. Aí você me diz, como assim semanalmente? Você está querendo dizer que a gente faz peças diferentes toda semana? Fazemos peças diferentes toda semana. Que incrível. Nossa! Entendeu? Não é Olha uma linha de só. produção, aperta o botão, faça 1000. Não é assim.
O ateliê trabalha dessa forma. um ateliê. A gente está Artesanal. cheio de perguntas aqui no chat. Conosco o Manuel Palma, bem-vindo, Neto. A gente estava com saudade de você. Aí eu perguntei, por que sumiu? Ele disse, muito trabalho. Que bom que está de volta aqui conosco. Adriano Santos conosco e ambos fazendo perguntinhas aqui. Olha só. Eu já vou fazer todas e você vai responder. Tá. Manuel Palma Neto, o nosso neto, pergunta qual o tempo de validade de uma biojoia, que tem a ver com uma pergunta de uma técnica que eu quero te fazer aqui. E o neto foi lá pesquisar, né? E disse que o empresário Rodrigo Bolton, também especialista em biojoias, há 5 anos, acessórios finos com pedras naturais e folhas secas. E diz ele que você investiu R$30 mil para montar a sua primeira loja. E Adriano Santos perguntando, biojoias são sinônimos de glamour, mas e o preço? É acessível? É acessível, claro. Né? Agora deixa eu enganchar isso aí, porque o Neto fazer para você já discorrer de uma vez Neto, vamos lá. sobre a história, de uma técnica que é a mumificação, que é muito antiga, é milenária essa técnica seria que essa você técnica? utiliza junto aí às folhas principalmente, né? Sim. Responde aí numa batelada só. Vamos lá. Uau, tem bastante coisa. Bom, vou começar de trás para frente, tá, Neto? Primeiro as mulheres, claro, né? Mas pensando no seguinte, a mumificação, existe na natureza os processos de fossilização. São várias formas que a natureza encontra para eternizar algum tipo de objeto orgânico, né? Pode ser uma planta, pode ser um animal. E os incas, eles descobriram que conforme a temperatura e conforme uma forma de colocação e uma forma de plantas, eles conseguiam fazer com que uma pessoa que tivesse morrido há muitos anos se mantivesse intacta, né? Um processo de fossilização é justamente esse, quer dizer, você tem que manter essa estrutura intacta e manter as características. No caso da mumificação, que foi o que a gente escolheu, que a gente conseguiu desenvolver essa técnica, a gente viu os incas, como é que eles faziam? Então tem uma temperatura adequada, tem uma umidade relativa do ar adequada também, e tem alguns processos físico-químicos que ocorrem naquela condição que você consegue tirar a água, manter o organismo da forma que ele é, com a coloração dele, com a forma dele, com o tamanho dele também. Desidrata sem perder a forma e a coloração. Isso. Só que ainda assim, se ele não for fossilizado, ele fica frágil. Então é uma peça que pode ser quebrada, né? Bom, então, só para responder, né? Então a gente fez todos esses mecanismos e descobriu também que existia na natureza um agente, né? Um agente biológico que, colocando ele em contato em alguma planta, ele conseguiria enrijecê-la. Pronto, então ele juntou isso tudo e partimos para fazer uma coleção chamada Herbarium. Num primeiro momento a gente levou como foco principal a questão das folhas que tivessem o máximo possível de detalhes. Então, dentre a flora da Mata Atlântica, em primeiro momento a gente escolheu a Mata Atlântica, a gente lembrou da renda francesa, que ela tem detalhes assim pequenos, muito, muito sofisticados, e isso dá para fossilizar, né? E a gente está imaginando de várias pontinhas que elas têm ficaduras. Então a gente começou com ele, né? E dali a gente lançou a coleção Herbarium. Então, respondendo, né? Esse foi um primeiro processo. Respondendo a pergunta do Neto, bom, uma peça como essa, a gente tem sempre que lembrar que ela é orgânica, ou seja, a estrutura dela é mantida, né? Se a gente desidratou, o motivo principal é para que não hajam agentes biológicos, fungos e bactérias que decomponham ela, né? E para isso ocorrer, além do material orgânico, ele precisa ter a água. Se nós colocamos água numa peça nossa, por exemplo, uma piscina, puxa, esqueci o brinco, caí na piscina, fiquei lá o dia inteiro.
essa peça ela vai apodrecer. Então, qual a validade dela? A validade dela é indeterminada, desde que não seja colocada na água. Se for colocada na água, ela mesmo se com perde. os banhos, por exemplo, banho de metais nobres aí? Ainda assim, porque ainda a estrutura fica exatamente no meio dela. Entendi. Então, se existe algum furo muito pequeno ali, a água entrar, ela fatalmente vai apodrecer. Vai apodrecer. Então tá aí, a próxima pergunta aqui, que é a do... Tem mais uma do Neto, mas o Adriano perguntando aí se... dizendo que as peças são sinônimos de glamour, mas e o preço? É acessível? Ou a gente está falando em tanta técnica, tanto trabalho, que acaba deixando os preços lá em cima? Não, bom, vim da área de tecnologia, né? A área de tecnologia, vocês podem ver que notebooks eram muito caros, depois eles acabam ficando baratos por causa que a tecnologia vai ficando barata, né? Então, toda vez que eles desenvolvem um produto, um dos fatores para a gente lançá-lo é o preço. Então, por exemplo, essa coleção Herbarium, ela demorou quase que 9 meses efetivamente para ficar pronta. Ela poderia ter ficado 9 meses antes? Poderia, mas ia custar absurdamente alto, né? Então a gente sempre faz esse balizamento. Bom, se eu usar essa técnica aqui, fica mais barato? Fica, né? Estou dizendo, por exemplo, um valor de um colar que nós temos de herbário, que tem uma folhação em ouro, que usa uma liga, que tem aqui uma pedrinha de cristal de rocha lapidado com uma folha lá dentro, de R$190, quer dizer, um preço muito acessível. Muito né? acessível. E aí você diz, poxa, mas qual é a mágica disso? A mágica estou usando material orgânico, melhorei meu processo, é um processo manual, é um processo just in time, significa que eu não trabalho com estoques, né? E os estoques são custos que você tem que repassar na peça. Se você não tem estoques, você não repassa esses custos. E toda vez que a gente faz uma negociação de ouro, por mais que seja feito, a gente faz mercado financeiro, vê ouro futuro, uma opção de compra de ouro. Então eu pago um prêmio, porque se esse ouro subir, eu tenho meu preço já mantido. Se esse ouro cair, tudo bem, mas eu estive com essa disposição de pagar esse preço, né? Então são essas pequenos detalhes que faz com que uma peça fique muito acessível. Respondido, Manuel? Ele ainda está falando aqui, o Manuel ainda está falando aqui, essa coleção, por exemplo, tem uma certa cópia aí dos índios? A técnica sim, podemos dizer que sim, a técnica sim. E como é que você foi atrás dessa técnica, vindo do mercado de tecnologia? Quando a gente conversa, eu vou pedir para produção soltar as fotos, aí a gente vai falando, o Rodrigo vai comentando sobre as técnicas. Pode ser, produção? Aí a gente está vendo uma folha nesse folha, processo. Essa folha ela é extraída a casca dela, né? Recebe esse primeiro processo de liofilização que se fala, que se tira a água e dali se coloca o folhado em ouro. A estrutura da folha ela está ali no meio mesmo. E ela é totalmente preservada, né? Totalmente. Só que aí a gente ainda fez outras 2 técnicas da joalheria tradicional. Sempre pensando em joalheria, né? O cristal de rocha ele é facetado, ou seja, ele tem uma lapidação, né? Então essa é uma primeira técnica de joalheria. E a segunda é o cravejamento. Bom, essa daí nada mais é que cortes que foram feitos, né, naquela mesma folha, que é a folha minurinha, e que aí já é uma peça mais ousada, que pode ser usada dessa peça, né? Multifacetada, posso dizer até. A gente está vendo as pétalas da folha. Essas são folhas, são sementes, né? Liofilizadas também, são açaís que eles estão aí com ouro de 18 quilates. Essa é uma outra técnica diferente da técnica da folha. E quem faz essa pesquisa? Nós temos a nossa designer, ela é formada em química. Tá. Então é fundamental ter química para fazer isso, né? Senão, como você me perguntou, poxa, mas como a gente consegue fazer isso? Eu sou do mercado financeiro, área de tecnologia, né? Pode voltar na peça, Lele, produção. Aí. Essas são carrapichos, né? Que são colocados
são abertos, né? Porque ele fechado ele não tem muita graça. Toda peça que a gente faz também, a gente faz um estudo para ver se aquilo tem caimento, se aquela peça ela não vai ficar feia, ela não vai ter algum problema da pessoa se espetar, ou então de não parecer um carrapicho, né? A gente sempre faz isso. Olha, o Neto ainda está dizendo aqui que a Cristiane Torloni, na novela Fina Estampa, usou uma peça, uma biojoia. Era de vocês isso? Não era nossa essa peça, não. Infelizmente é que o ou Neto, felizmente. esse nosso internauta, ele vai fuçar, ele vai... Mas legal, porque difunde essa história, né? O povo fica aguçado para achar onde é que tem quem está fazendo até isso. Até mesmo porque a biojoia, ela tem... quando se nasceu esse conceito, né, de biojoia, ele era voltado mais para a questão de sementes, né? Então eram usadas sementes, das sementes faziam-se os designs. Mas não tinha efetivamente o ramo da joalheria inserido naquilo. Tinha o ramo da montagem. Aí é montagem, né? Quando a gente fala de joias, que nem aquela primeira peça que vocês viram, ela tem cravejamento, quer dizer, a forma de você pegar a pedra e inserir ela São diversas técnicas, né? Numa única peça. Exatamente. Então isso, por exemplo, requer um conhecimento de joalheria, né? Na hora que você faz uma caixinha daquela, requer também um conceito de joalheria. A lapidação também, né? Aquela é uma lapidação facetada. Existem várias lapidações que a joalheria usa, né? Então quando você junta isso tudo, é justamente isso que eu imaginava. Poxa, mas não necessariamente fazer uma peça de semente, ela é também sustentável, né? Então isso também num primeiro momento a gente pensou, peraí, se a gente faz a joalheria, né, legal, que a gente consiga ter um design bacana, que a gente consiga usar muitas técnicas que ela requer, né, já é bacana. Se a gente ainda consegue preservar o meio ambiente, né, vamos imaginar que quando a gente faz uma peça toda de semente, quer seja ela de jarinas, por exemplo, né, você está tirando uma semente, quer dizer, se você está precisando de 200 sementes, você está tirando no mínimo 200 possibilidades de nascer uma planta, porque ali virou uma joia, tudo bem? Então, realmente isso também a gente percebeu, eu disse, espera aí, vamos fazer usando essa outra técnica, né? Rodrigo, 2011 você abriu a segunda loja, hoje tem quantas? 2013? São 13 lojas, essa 13 décima... em 2 anos? 3 anos. Nossa proposta, na verdade, era abrir 10 lojas, né? Mas essas lojas acabaram nascendo também por uma necessidade de expansão e da oportunidade. Tudo tem uma oportunidade. Mas tem uma história interessante aí que a gente estava conversando há pouco. Como é que essas lojas abriram? Porque você também trabalha com franquias. É isso que eu queria saber. E nada aí é um acaso. Não, nada é um acaso. A primeira loja que a gente abriu, como é uma loja de relacionamento, ou seja, com certeza tem clientes que estão me assistindo. Como seria uma loja de relacionamento, esse marketing de relacionamento? É uma forma de você conversar com a pessoa e já saber, oi Maria, tudo bem? Como é que tá? Você, então como é que foi? Então é tete que você tem para dessa forma. A gente está falando de uma forma pessoal. Muito próxima do seu cliente ali. Porque imagina, a gente tem clientes que elas, por exemplo, falam assim, nossa, eu preciso ir num casamento, eu pensei para vir nessa loja aqui, porque eu tenho certeza que eu vou achar uma peça que combina comigo. Então, já é um trabalho, por exemplo, de consultoria. A pessoa fala assim, vou usar um vestido preto, ela é baixinha, eu tenho um cabelinho curtinho e tal. Usa essas roupas aqui que vai dar certo. Quer dizer, use nessa roupa essas joias que vai dar certo, né? Então, a nossa equipe de vendas do Ateliê Especialistas faz isso. Ela olha e fala, oi, e aí depois volta, quando ela volta, como é que foi o casamento? Tenho certeza que fez sucesso, né? Isso é um relacionamento, mas... E essa cliente com legal. certeza já traz outras clientes e assim vai se formando uma... E assim se forma de repente uma loja. Então foi o que aconteceu quando nós saímos da cidade de São Paulo e abrimos, né, com essa parceria de dois casais de amigos, né, que agora são amigos, que abriram em Itacaré,
a primeira loja Ateliê Especiarias fora Em de São Itacaré? Paulo. Em Itacaré. Cara de Itacaré, né? Não, e assim, eles Cara. foram assim, né? A Roberta e a Maíra, que hoje são amigas, muito amigas nossas, né? Falou, Rodrigo, eu quero abrir uma loja de vocês e eu quero abrir num lugar que tem a praia, eu quero mudar de vida, Ai, que eu não delícia. quero ficar aqui. Falei, puxa, nem eu, você sabia? Mas eu não tenho como, né? Falei, Maíra, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma estudada, onde você quer abrir? Ah, quero abrir na Bahia. Bahia, tá bom. Aí Ela você morava imagina, aqui? Era paulistana da Gema? morava aqui, a Maíra morava aqui. Ai, que delícia, porque eu não tivesse ideia antes. Pois Meu é, sabe? Deus. Mas Tô tem outras arrasada, cidades tô e outras arrasada. praias. Outras cidades e outras que praias. Ainda dá. Ainda dá dá tempo. Ainda dá Ai, que tempo. bom. Vamos conversar depois do programa, hein? Então, aí o que aconteceu? Foi um caso, né? Não é uma franquia que a gente abre, então acaba abrindo um relacionamento. Ela já era uma cliente nossa já há muito tempo. A mãe dela é uma cliente nossa do Tucuruvi, a tia dela também. Então, puxa, vamos abrir. Um belo dia ela me ligou em setembro de 2011. Setembro de 2011, foi isso mesmo. Quase 2 anos. Ela me ligou isso e disse assim, Rodrigo, você não acredita onde eu tô? Falei, bom, deixa eu ver, você tá na Bahia? Tô na Bahia. E a gente tinha pensado em alguns lugares para abrir, né? Então, tinha imaginado Salvador, claro. Por quê? Porque é uma cidade grande, é uma cidade turística, dá pra fazer isso, né? Pelourinho ia ser ótimo. Então, mas tudo é aquela questão de oportunidade. E nessa ida nossa, eis que ela me liga de Itacaré, que foi a segunda opção de abrir. Não, terceira opção. A segunda era Arraial da Ajuda. Então era a terceira opção. E ela falou, estou aqui em Itacaré. Eu já achei o lugar, já vamos fazer. Falei, Maíra, como assim, Maíra? Não, peraí. E eis que abriu em dezembro a primeira loja. Né? E foi um estouro. Foi a primeira fora dos braços paternos de Rodrigo. Exatamente. Aí eu vou falar com o Rodrigo. E aí Arraial tem acabar loja o também, né? programa Quais com são ele, vou pegar ele pra mim. as lojas, as cidades que tem Atibaia, Arraial tem, Arraial, porque o Itacaré, São Paulo. Itacaré tem Ribeirão duas, Preto, né? eu vi. Itacaré tem duas. Tem uma dentro de um resort também. É delas? Que é delas. Elas conseguiram em 2 anos já As 3 lojas, né? 3 lojas. Por que em que 2 anos. aconteceu? Elas abriram a primeira. Peraí que eu quero saber certo. todas, Cláudia. Itacaré 2, Atibaia, São Paulo, são 4, né? São Paulo são 4. Arraial da Ajuda 1, que é numa rua Na Mucugê. super charmosinha. Estive lá aquela faz uma rua. graça. 20 dias. É muito legal. Ali tinha que acontecer ali, sabe? Eu ainda brinquei, a Roberta, que é amiga da Maíra, que também é cliente nossa, né? Veja, essa ligação. Falava, Roberta, se você não abrir, eu abro. E eu abro e vou mudar pra lá, entendeu? Claro. Que é muito legal. Então tem realmente Arraial, tem em Brasília 2 lojas, vai abrir essa segunda, inclusive, da Jamils, que foi uma cliente minha, lá do Mercadão, que eu atendia ela, inclusive, né? E que eu falei, Jamil, você tem que abrir essa loja, você tá louco, você tem toda essa cara de usar. Bom, ela vai abrir a segunda aqui, já tô contando a história aqui, que dia 30 ou até dia 1º de novembro tem uma loja nova dela em Brasília. Brasília. No Lago Sul, lugar super Que bacana legal. ali. Então ela, por exemplo, tem lá 2 lojas. Tem em Caraguatatuba, da turma do surf, que eles são os 3 amigos surfistas, conheceram nossa loja em Itacaré. Dali a gente ficou conversando, ele trabalhava em banco, conhecia mercado financeiro, aí a gente começou a ter esse relacionamento, e aí eis que a gente abre em setembro, né, agora, setembro, acho que foi setembro, começo de setembro, né, em Caraguatatuba. Eu esqueci uma loja, com certeza. São João da Boa Vista, não. São João da Boa Vista, uma cidade muito bacana ali, porque ela tem um poder aquisitivo assim bom. E a gente começou a estudar esse mercado do interior de São Paulo, né? Sempre com isso. Puxa, São João da Boa Vista, minha irmã com meu cunhado que abriram, né? Então, Mas poxa, aí, que onde legal. a franquia? A gente falar em termos de franquia, embora tenha todo esse... Qual é o aparato que cerca da parte de vocês para quem está aí querendo e pensando nessa história da franquia? A primeira de uma coisa... loja, de uma franqueada. Vamos dizer que a primeira coisa que a gente pede
é assim, você gosta disso que você vai abrir? Você gosta. Você usaria uma peça dessa? Usaria. Já é um primeiro avanço, né? Legal. Você tem capital para você se manter? Por quanto tempo, né? Qual a sua opção? Quer dizer, você quer ficar ali só porque você tem uma lojinha ou você quer crescer, né? Você quer crescer junto com a gente? Quero crescer junto com vocês. Legal. Então aí o Ateliê Especiarias faz o quê? Uma primeira avaliação. Porque não é qualquer lugar que a gente vai abrir. Exatamente. Então a gente vai procurar o lugar, né? Vai dizer, ó, aqui é legal, aqui não é legal, aqui é legal, mas vai demorar 4 anos, aqui é legal, vai demorar 18 meses, aqui é legal, vai demorar 2 anos. Tudo isso é avaliado, né? E a gente vê a saúde também de quem está abrindo, a saúde financeira dela. Quer dizer, você pode ter um amor daquilo, mas tem que ter a saúde financeira também, pelo menos ali bem sólida, né? A gente está falando de um retorno em quanto tempo? A média está entre 18 a 22 meses. Esse é o retorno desse investimento, tá? Tem um porém também para essa questão de franquia. Mas eles dão todo o suporte? Sim, sim. Treinamento, sim. divulgação? A gente faz a capacitação, a gente vê as promoções de venda. Promoção, quando a gente fala em promoção, não é de dar desconto, e sim de promover uma venda, promover a loja, isso a gente faz. A gente tem sistemas, eu vim da área de tecnologia, e nossos sistemas, eles são completos. Eles não são só sistemas de estoque, fluxo de caixa, não. Eles são sistemas inteligentes que avaliam, por exemplo, a compra, se uma compra ela é sazonal, se é uma compra que a cliente vem toda terça-feira, se é uma compra que no inverno vende mais coisas e no verão vende outras, né? A gente coloca esses indicadores, é um business intelligence que a gente usa por trás de tudo isso. E isso cada loja tem, mas eu, Rodrigo, tenho no cockpit as lojas todas, do Ateliê Especiarias, todas. Então eu também faço essa avaliação, eu avalio treinamento, se precisa ter um novo treinamento, atendimento. Então esta pessoa que está querendo abrir a sua loja não vai ficar solto aí no mercado para ser devorado. E não se abre de um dia para o outro também. Um aparato, uma pesquisa e um apoio da marca em torno disso. Eu vou pedir, a gente tem mais fotos no ponto, produção? Aí. Essas são mamonas que foram feitas, né, também secas, com ouro 18. Essas são aquela mesma folha que se chama minurinha, só que ela está dobrada. E eu tive a oportunidade nesse stand de ver a folha. In natura. In natura, achei bárbaro, de uma brincadeira. Olha. Essa é um pedaço de cedrinho, né, de uma madeira, com essa folha cortada, e aí tem um cravejamento. Essas também são as mesmas minurinhas, só que elas são os maxi brincos. Essa é uma coleção Aurum Brasilis e tem toda uma história envolvida nela. Ali no meio ele tem capins dourados. Esses capins dourados eles são machetados. Aí é uma outra técnica, não é só a técnica de cravejamento que gruda e fixa o cristal sem usar cola, né? Ele tem o trabalho de marchetaria. A marchetaria ela é usada na parte de móveis, né? Essa, por exemplo, é uma coleção folk Tropicália. Bem legal, E foi nossos primeiros estudos usando ouro rosé junto com ouro 18 quilates. É folhada e essa folha é de amendoim. E claro que a gente colocou aí uma ametista, né? Quanto custa uma peça? Essa tava R$188. Olha só, uma observação bem, quando a gente mantém aí as fotos, uma observação do Neto que eu achei bem interessante. Ele diz assim, as biojoias são tipicamente brasileiras, se identificam com as raízes culturais de nosso povo, especialmente com relação aos acessórios indígenas e africanos, muito vistos ultimamente em coleções internacionais. A magia das biojoias também está no resgate do folclore, da cultura, história e iconografia brasileira, o que confere a elas uma propriedade exclusiva e muito sofisticada. Legal essa pesquisa que o Neto fez. Bem verdade mesmo, Neto, porque toda a coleção que nós fazemos, né, por exemplo,
Na mesma Aurum Brasilis, a gente quis mostrar para o nosso público o ciclo do ouro. Ele foi fundamental para o crescimento do país, né, do Brasil que a gente conhece hoje, mas ele também é nocivo. Então, poxa, o que dá para a gente fazer com esse ciclo do ouro? Vamos mostrar uma joia diferente, né? Então, Neto, tem toda a razão mesmo, a gente resgata a parte do folclore e da cultura brasileira. Ela é muito rica e cada região do país tem a sua particularidade que ela consegue se convertir em joia. Bem legal. Vocês já estão exportando? Tá aí pro mundo afora? Sim, inclusive, agora em outubro, nós fazemos parte de um projeto chamado Organics Brasil, que é um dos projetos, dos 80 projetos da Apex Brasil. A Apex Brasil é uma agência de promoção à exportação, né, que é parte do governo federal, e nós entramos no projeto, fomos escolhidos para entrar nesse projeto de produtos sustentáveis, e agora em outubro, por exemplo, a gente vai expor as duas coleções, a coleção Aurum Brasilis, que o curador achou por bem que a gente poderia colocá-la, e a coleção Herbarium por causa de ter toda essa tecnologia, né? Então, por exemplo, respondendo, sim, a gente já manda exportações não muito constantes para o Canadá e para o Chile, em Vinha del Mar, né? Mas a gente tem um foco muito grande para entrar nos Estados Unidos, onde a ideia começou. Essa que é a verdade, né? Claro. É um sonho de entrar lá. Passa os contatos, Facebook, o site, conta tudo. Vamos lá. www.atelier-especiarias.com.br é o nosso site. Toda semana a gente alimenta com conteúdos voltados à sustentabilidade. Atelier-especiarias, não é underline, nem é junto. Atelier-especiarias. Isso, .com.br. Lá a gente fala sobre sustentabilidade, sobre moda, sobre as nossas peças, sobre MPB, que tem tudo a ver com o Brasil. Arte, cultura, locais, as regiões, né, de onde vem as matérias-primas, onde a gente escolheu abrir uma loja. O nosso Facebook, nossa fanpage, para quem quer curtir, é Biojoias Ateliê Especiarias, né? Procurou Mulheres lá. Poderosas, fanpage do Mulheres Poderosas, vai adicionar. Bingo, aí a gente troca. A gente troca. Muito bom, muito bom. E a gente tem o Twitter, que é @Ateliê Especiaria, onde a gente sempre posta algumas novidades, o que a gente tem de diferente, sempre em matérias curtinhas, né? Legal. A gente tem que encerrar. Algum recadinho final aí? Um minutinho. Eu não gosto quando encerra, sabia? Eu nunca gosto quando encerra. Foi rápido, né? Ô chefe, diretor, dá umas 4 horas de programa. Verdade. E olha, e vai precisar de água também. Bom, quero agradecer também pelo convite, né? É muito bacana a gente poder falar sobre uma nova forma de você ver o mundo, né? Antes de vir para cá, eu estava dizendo que a gente sai do quadrado e consegue ver possibilidades. Então, fazer uma joia é possível fazer uma joia sustentável, é possível você mudar o planeta com pequenas atitudes, pequenos produtos, né? Que eu acredito que a filosofia é essa. Do Ateliê Especialista, a filosofia é essa, né? A gente não abre uma loja porque ela só tem esse cunho de financeiro, mas também tem a questão de cultura, de mostrar o que nós temos, do que pode ser feito, né? É isso. E agradeço mesmo. Olha só, quero agradecer muito a presença dos nossos internautas que participarem, aqueles que também ficaram quietinhos por aí. E quero pegar um gancho nessa última frase aí do Rodrigo, que é válida para a vida. Saia do quadrado. Se você sai do quadrado, você enxerga tantas possibilidades na sua vida, desde a sustentabilidade até a felicidade. Pode ter certeza disso. Obrigada pela sua presença, Rodrigo. Obrigado. Foi uma delícia hoje o papo por aqui. A gente conversou com o Rodrigo Bolton, do Ateliê Especiarias. Espero que você também tenha curtido. Semana que vem a gente está de volta com um assunto diferente para você. Boa semana, Cláudia. Beijo. Beija muito, namora muito. Tá. Semana que vem a gente está de volta. Beijo até terça.